Graça e paz, queridos. Hoje quero fazer uma leitura ali no livro de Josué, capítulo 1, um texto bem conhecido, que é Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar. Grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Sei forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometida aos seus pais. Quero falar em cima desse texto, porque Josué está se preparando, para não só assumir um cargo de liderança, mas realmente um encargo de liderar o povo. Não era só uma promoção, vamos dizer assim, que ele se tornaria líder. Ele teria que realmente aprender a liderar aquele povo e não só ter um cargo ou uma posição. Porque havia uma guerra pela frente, onde várias batalhas iriam acontecer, até eles tomarem realmente conta ou conquistarem a Canaã, que havia sido prometida pelo Senhor. Agora, nós precisamos entender que somente vamos tomar posse real da nossa Canaã, assim como Josué, se nós tivermos realmente um caráter amadurecido pela graça de Deus. Quando nós vemos a história do povo de Israel, nós vemos assim que eles ficaram um pouco mais de 400 anos na escravidão ali no Egito. E o grande problema desse período grande de escravidão foi que eles desenvolveram uma mentalidade de escravos. E eu creio que o processo do deserto não foi só para a libertação, tirá-los do Egito, mas como alguns autores apresentam, mas tirar o Egito de dentro deles. Isso muitas vezes acontece conosco. Nós deixamos o mundo, nós passamos a servir ao Senhor, mas interiormente ainda nós mantemos uma mente da escravidão. Nós mantemos uma mente ainda voltada para nós mesmos ou para coisas que não edificam. Então, durante toda essa caminhada pelo deserto, a graça de Deus foi trabalhando na vida dessas pessoas. E é interessante que, passo a passo, nós vemos que vai sendo revelado a imaturidade do caráter deste povo. Por isso Deus vai conduzindo, Deus vai falando, Deus vai se mostrando. E embora eles estivessem livres do Egito, eles estavam interiormente ainda escravizados. Eles eram prisioneiros dos seus próprios preconceitos e conceitos. Nós precisamos, como igreja, aprendermos a servir ao Senhor em liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E assim nós poderemos ter uma transformação, uma renovação da nossa mente, para que nós não sejamos mais como meninos inconstantes, levados pelo vento de qualquer e toda doutrina. Para você ter uma ideia, algumas características que nós temos aqui das pessoas, por que nós dizemos que eles tinham uma mentalidade de escravos, mesmo estando libertos, mesmo estando a caminho da Canaã. E esses são os sinais que se manifestam na vida daquele que ainda tem uma mentalidade de escravo. Primeiro, viver sem ter uma visão, ou seja, uma missão segundo o padrão de Deus. O povo não entendeu que eles eram um povo escolhido, ou seja, tinham uma missão. Quando a gente perde essa visão, realmente nós não conseguimos ter a liberdade mental para vivermos em Cristo Jesus a plenitude, a vida abundante que o Senhor trouxe. A outra questão que podemos dizer que manifesta uma mente de escravo é viver uma vida sem demonstrar crescimento. Ou seja, o povo começa a querer tantas coisas e eles começam a lembrar do Egito
o que tinha lá, o que era bom para eles. Ou seja, eles não cresceram. Eles estavam preocupados em uma satisfação imediata, estavam preocupados talvez com a questão do pão, do alimento, e esqueceram que Deus tem uma vida muito mais abundante, tem muito mais para eles. E, por terceiro, podemos dizer não cumprir o que foi designado. Deus designou o povo para ser um grande povo, mas o povo, por causa dessa mentalidade construída durante muitos anos de escravidão, eles não conseguiram perceber o desígnio de Deus, os feitos de Deus, a realização de Deus, o propósito de Deus. Desde os 10 sinais lá no Egito, cada uma das situações que são apresentadas é para que realmente o poder de Deus se manifestasse. Não só na vida de Faraó, mas para que o próprio povo pudesse acreditar que Deus, o Deus que eles estavam servindo, era um Deus de milagres. O que tem sido designado para nós, será que nós temos realmente compreendido a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós? Josué teve que aprender a ser uma pessoa estável. Ele precisou aprender a estar firmado realmente no seu caráter, porque agora ele iria substituir um homem que não só foi um grande líder, mas foi um homem que aprendeu a falar com Deus, um homem que aprendeu a ouvir Deus, um homem que aprendeu a estar na presença de Deus. Então Josué, eu creio que ele percebeu isto na vida de Moisés, que não bastava apenas liderar o povo, mas ele precisava também estar perto de Deus. Estando perto de Deus, ele conseguiria realmente liderar o povo. Se ele não ouvisse o Senhor, não observasse todos os mandamentos do Senhor, dificilmente Josué teria a capacidade. E Josué, eu creio que, assim como nós, ele começa a ver a Deus como um pai amoroso, que realmente está entregando a herança para ele, dizendo, olha, aquele lugar onde a terra você pisou será seu. E Josué teve essa certeza, e ele e Caleb tiveram essa certeza. E no final nós vemos que realmente eles recebem a terra que o Senhor havia prometido. Um povo imaturo, queridos, foi guiado por um homem que malemar sabia falar. Ele mesmo diz, né, Moisés, fala, eu sou pesado de língua, eu gaguejo, eu não consigo falar. E agora ele está sendo liderado por um homem que é um general, um homem acostumado à guerra. Algo em comum entre esses dois homens, como eu disse, é que Josué aprendeu também, assim como Moisés, a levar Deus a sério e a caminhar junto com Deus. Será que nós temos realmente tomado posse da nossa herança, como o Senhor assim diz? Que nós somos realmente co-herdeiros com Cristo. O coração de Josué não pensava em voltar ao Egito. Isso demonstra a sua estabilidade mental. Isso demonstra a sua firmeza de caráter. Ele queria avançar em nome do Senhor. Ele sabia que tinha gigantes, ele sabia que haveria problemas, mas ele olhava para o Senhor. E esse é o grande desafio para nós, não é olharmos para os problemas. Quem não tem problemas? Quem não tem uma dificuldade hoje? Agora, o problema é quando nós olhamos para o problema. Aí nós temos dois problemas. A grande dificuldade é quando nós não conseguimos ver Deus entrando e modificando a nossa história. Podemos dizer que no tempo de Moisés, o povo andava no deserto, os milagres eram demonstrados, milagres que traziam a sobrevivência ou subsistência do povo. Agora, com Josué, os milagres foram demonstrados para que houvesse uma conquista. Perceba, né, num primeiro momento, Deus traz alguns milagres para a nossa subsistência. Mas Deus quer trazer realmente para nós o milagre da conquista, para que nós, em Cristo Jesus, sejamos esses conquistadores da nossa Canaã. Podemos aprender com Josué que as palavras são preciosas. E se nós queremos ter realmente uma mente vitoriosa, uma mente segundo o coração de Deus, nós não podemos ficar presos ao passado. Nós vemos logo no início do texto, diz, Moisés morreu. Parece uma informação dura, mas diz aqui o próprio Senhor,
Moisés morreu, é uma realidade. E diante dessa realidade agora, é momento de você assumir, é momento de um novo tempo. Mas muitas vezes, diante de certas circunstâncias, por mais difícil que seja a informação, o relato, nós temos que realmente tomar uma posição. Então o Senhor está dizendo assim, o Josué, agora é com você, eu conto com você. Josué, você é agora aquele que vai substituir Moisés. O tempo de Moisés passou, agora é o seu tempo junto comigo para que nós levemos o povo à conquista da Canaã. Será que muitas vezes nós não ficamos também presos ao passado? Nós muitas vezes falamos de Paulo, de Pedro, de João. Não, mas agora é a sua vez, é a minha vez, de juntos com Deus, sermos conquistadores da nossa Canaã. Sermos conquistadores e tomarmos posse real da bênção que o Senhor já nos deu. Paulo, em Efésios, diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E aí, então o Senhor fala para ele, olha, fique tranquilo. É uma notícia triste, Moisés morreu, mas você vai assumir. Então o Senhor fala, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo porque eu vou estar com você. Tenha bom ânimo porque eu vou te ajudar. Tenha bom ânimo porque eu vou estar ao teu lado, assim como eu estive ao lado de Moisés. Porque, na verdade, não foi Moisés que te libertou ou libertou o povo. Fui eu, através do meu poder, da minha graça, da minha misericórdia, através de Moisés, eu manifestei a minha libertação. E então o Senhor fala assim, tem bom ânimo, Josué, e dispõe-te, e passa esse Jordão. É hora de passar o Jordão. Moisés havia passado o Mar Vermelho, agora para Josué era o Rio Jordão. Mas todos nós, né, uma hora teremos que atravessar o nosso Mar Vermelho, outra hora talvez seja o Jordão, outra hora é um deserto, não importa. O Senhor diz, dispõe-te, tenha um bom ânimo, e o que for necessário atravessar, eu serei contigo. As águas não vão te afogar, o fogo não vai te queimar, enfim, eu sou o Senhor, e só o Senhor é Deus, diz a palavra. Ou seja, amados, se nós não mantivermos uma mente de vitória, uma mente de escravo, ela logo desiste, ela logo desanima, é pessimista, ela não consegue ver realmente a vitória, aquilo que o Senhor já trouxe para nós. Uma outra coisa, nós vemos que Josué, ele vai caminhar com segurança, porque o Senhor deu uma palavra para ele, todo lugar em que a planta do vosso pé pisar, será seu. Mas então, cada momento, a cada passo que ele estava dando, ele falou assim, Deus está comigo. Porque a cada passo, Deus disse, todo lugar que eu pisar, esse lugar será vosso. Ou seja, por causa da palavra, por causa do poder de Deus. Então, Josué conseguiu ir em frente e não olhar as circunstâncias. Esta é uma mente madura que confia inteiramente em Deus. Deus falou para ele, ó, tenha certeza, não duvide. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. A palavra de Deus diz, amados, que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E nós não temos uma palavra assim, ó, assim como eu fui como Moisés, eu serei contigo. Essa palavra foi uma palavra específica ali para Josué. Mas nós temos uma palavra que é para todos nós como cristãos. Quando Jesus disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós precisamos realmente sermos aqueles que têm uma mentalidade de vitoriosos. Vitoriosos pela obra da cruz. Vitoriosos porque Cristo na cruz trouxe para nós tudo aquilo que era necessário para o viver. E mais do que isso, gostarmos da vida como um dom precioso do Senhor. Nós vemos Paulo falando sobre maturidade e imaturidade. Quando eu já frisei, né, quando ele diz levado pelo vento de toda e qualquer doutrina, ali no capítulo 3, verso 1 a 7 de 1 Timóteo. Paulo está dizendo, ó, nós temos que ter firmeza, não podemos ser meninos inconstantes. Sabe, ter esta estabilidade, esta maturidade, é quando nós deixamos as coisas de crianças para fora. Paulo diz assim, quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança,
Mas quando eu cresci, eu deixei para trás as coisas de criança. Nós precisamos, queridos, de maturidade na vida familiar para o nosso casamento, para o nosso tratar com nossos filhos, para realmente vivermos realmente o plano de Deus para a família como realmente o projeto maior de Deus. Precisamos de maturidade, como eu disse, para nós realmente sermos os sacerdotes da nossa casa, sermos aqueles que oram pelos filhos, aquele que abençoa os filhos, com sabedoria para administrar aquilo que Deus tem nos dado, para que juntos, como casal, como família, possamos governar bem a nossa casa. Para que, como Josué, lá no final da sua caminhada, ele diz: eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa vamos seguir ao Senhor. Ou seja, Josué tinha uma maturidade, ele tinha uma estabilidade, ele tinha uma mente de vencedor. Então, ele pôde edificar sua casa sobre a rocha. Por isso que ele pôde dizer: eu e minha casa, eu e os meus filhos. Porque ele sabia que tipo de ensinamento tinha passado para os seus filhos, que tipo de instrução ele havia deixado, e ele sabia que os filhos estariam andando no caminho do Senhor. Ou seja, Josué não foi apenas um líder de uma grande nação. Ele foi líder de si mesmo, mantendo uma mente aberta para as ações de Deus. Josué também foi líder na sua própria casa. Ele não foi um líder instável, ele não foi um líder fora de casa e não foi líder dentro de sua casa. Sabe, nós não podemos ter essa distância entre sermos aquilo que somos em casa e aquilo que somos aonde estivermos. Porque nós, como filhos e filhas do Senhor, precisamos refletir a glória de Deus em todo momento. Nós vemos que Josué, ele procurou renovar a sua mente. Ele procurou realmente, dia após dia, pautar os seus ensinamentos, pautar a sua caminhada pela palavra do Senhor. E aí nós podemos utilizar o texto de Romanos, onde a mente dele é renovada, mas é renovada a partir da palavra de Deus. É numa perspectiva de uma eternidade, é numa perspectiva de que o Senhor é Deus da vida dele. E muitas vezes, amados, nós falamos de renovação da nossa mente, mas a partir do quê? A partir do quê? Por isso, Josué, nós não o vemos murmurar, não o vemos reclamar, mas como um líder maduro, ele sabe que tem uma missão e o Senhor é com ele nessa missão, ele nunca está sozinho. Podemos dizer, amados, que Josué foi um líder que viveu na dimensão da fé. Um líder que viveu e reafirmou no seu dia a dia que ele não estava defendendo suas próprias ideias. Não é que ele tinha agora um projeto diferente do que Moisés tinha. Era o mesmo projeto, porque o projeto era de Deus, libertação do povo e formação de um povo santo. Não era só libertação, mas era a conformação deste povo segundo o coração de Deus. Por isso Deus fala realmente da pureza, da santidade, de tantas coisas que seriam necessárias para que ele pudesse realmente ser um líder segundo o coração de Deus. Paulo, quando fala sobre liderança, ele fala, olha, o líder não pode ser um neófito, ou seja, uma pessoa nova. E Deus, na sua sabedoria, levantou Josué, porque Josué é aquele que estava caminhando com Moisés, aquele que andava com Moisés. Ele era o segundo no comando, mas ele era o segundo. E ele aprendeu a arte de ser o segundo. E quando chegou a vez dele ser o primeiro, ele estava capacitado por Deus para ser o primeiro. Ele não era um neófito. Ele era uma pessoa que não só aprendeu com Moisés, como eu já disse, mas ele aprendeu do próprio Senhor que ensinou a Moisés. Por que isso foi interessante? Porque nós vemos que não houve arrogância no coração de Josué, e tudo o que ele procurava fazer estava dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Podemos ver, queridos, que um dos princípios para termos realmente uma mente vitoriosa, deixarmos de lado a mente de escravos, é nós sermos realmente aqueles que seguem a Jesus. Aqueles que seguem, como diz Pedro, as pisadas do Senhor.
aqueles que seguem realmente o caminho do Senhor. Não são homens autodidatas. Um autodidata é alguém que aprendeu sozinho. O Josué não aprendeu sozinho. Havia graça de Deus, havia misericórdia de Deus, e havia a presença de Deus. Ele aprendeu com isso. Nós estamos aprendendo do Senhor? Ou será que ainda nós temos tido uma mentalidade de escravos? Estamos na vida da igreja, mas ainda vivemos como se estivéssemos no mundo. Estamos com Deus, mas vivemos como se não tivéssemos a presença de Deus. Nós precisamos, dia após dia, realmente caminharmos com Cristo para sermos nele mais do que vencedores. Realmente, nós vemos aqui nessa pequena história que estamos comentando de Josué. Josué enfrentou uma dificuldade, mas ele procurou ter uma mente renovada na presença do Senhor. E aí então ele pôde ter bom ânimo, pôde prosseguir em frente, ele caminhou. E só para que você tenha uma ideia, foram 6 anos de guerra, 6 anos de batalhas, antes deles chegarem à Terra Prometida. Antes deles conquistarem toda a Terra Prometida. Ou seja, depois de 40 anos no deserto, mais 6 anos de batalha. E assim, eu creio que como Josué, Caleb, eles tinham a mesma ideia quando diz, olha, tal era a nossa força antes, tal é a nossa força agora. A nossa força é o Senhor. O nosso socorro sempre vem do Senhor. Que você possa, meu irmão, minha irmã, ter realmente uma mente de vencedor. Como? Deixe a palavra de Deus penetrar em cada poro do seu corpo, da sua vida, da sua essência e transformar você. Como disse Jesus quando foi tentado, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. E a palavra do Pai para nós é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Receba esta oração. Senhor, muito obrigado pela Tua presença em nós. Sabemos, Senhor, que chega alguns momentos em que a dúvida aparece. Chega momentos em que nós não sabemos como agir. Eu creio, Senhor, que, como todo ser humano, talvez no coração de Josué havia um certo temor. Por isso o Senhor chega para ele dizendo: não temas, ser forte, eu sou com você. Não temas, ser corajoso, tenha de bom ânimo. Senhor, que nós possamos também aprender de Ti, a cada momento, a andarmos em novidade de vida, tendo uma mente de vencedores, porque o vencedor, que é Cristo Jesus, vive em nós. Oramos agradecidos em o nome do Senhor. Amém.